Então, gente, boa noite mais uma vez. Obrigado a vocês pela presença, por estar aqui conosco nesse momento que é de alegria, né, para mim. Eu sempre gosto de dizer que lançar um livro é como você ter um filho. Depois de uma longa e difícil gestação, finalmente ele nasce. Finalmente ele vem ao mundo para que as pessoas possam ver. Então, assim, escrever um livro é bastante complicado, difícil, demorado, mas quando a gente publica, é uma alegria muito grande, né? Principalmente quando a gente pode compartilhar essa alegria com os amigos, né? Com outras pessoas. E aí fica mais legal ainda. Eu vou só fazer uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, a tua bênção, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui juntos, nesse grupo fraterno, para podermos usufruir desse momento de alegria, compartilhando conhecimentos, podendo estar juntos, para que possamos, nessa noite, aprender um pouco mais, estudar, conversar sobre temas edificantes, e para que possamos fortalecer os laços de fraternidade, de amizade, compartilhando a alegria e o prazer de estarmos juntos. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Que assim seja. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui um slide. Para não cansar a mente de vocês, eu vou passar apenas 13 slides, só isso. Vocês estão vendo aí? Esse livro, na primeira edição, ele foi lançado em 2016, no Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, lá em Pelotas, na cidade de Ana Vargas. Então, nós lançamos a primeira edição, e eu queria começar falando para vocês sobre essa capa aí, que é mais uma capa. Geralmente quem faz as capas dos meus livros é a Erna Barros, a professora Erna Barros. E aí ela fez a da primeira edição, e fez também da segunda edição, que é essa capa aí que ela me explicou que a ideia dela foi o seguinte, é misturar o preto e o branco, o claro e o escuro, mostrando essa dicotomia entre saúde e doença, os dois opostos, né? Boa noite. Saúde e doença. Boa noite. Quer dizer, entre aspas, na verdade, são opostos, mas não são tão opostos assim. Saúde e doença, na verdade, não são opostos um do outro, né, ao pé da letra, mas, enfim, há alguma oposição. E, deixa eu só voltar aqui o slide. Aqui. Então, o livro, ele tem uma apresentação, onde eu mostro o porquê do livro, tem uma introdução, onde a gente já começa a introduzir o conceito de saúde e de doença, que seria saúde e doença na visão espírita, né, porque o livro inteiro é saúde e doença, o pensamento espírita. O que é que o espiritismo pensa sobre o que seja saúde e doença? E também as práticas terapêuticas baseadas nessa teoria do espiritismo. Capítulo 1, a gente já começa a falar propriamente sobre saúde e doença. No 2, a gente vai ampliando os conceitos, onde a gente já vai começando a falar sobre espírito, perispírito e corpo físico, que é uma ideia muito interessante da doutrina espírita, porque, diferentemente da medicina, por exemplo, cada terapia ela tem a sua filosofia. Então, a filosofia da medicina consiste em cuidar do corpo físico. E, a partir desse conceito da medicina, ele desenvolve toda uma terapêutica que consiste em substâncias químicas, que são os medicamentos, para satisfazer essa filosofia que é curar o corpo, cuidar do corpo físico. Mas o espiritismo ele traz uma outra filosofia de saúde e doença, que envolve espírito, perispírito e corpo físico. São 3 elementos diferentes, mas que estão interconectados. E nessa interconexão é que vai se gerar a saúde ou a doença. Então, a saúde ela não está só no espírito, nem só no perispírito, nem somente no corpo. Ela está nessa integração entre os 3 elementos. Então, a minha ideia de escrever esse livro foi justamente para que a gente pudesse, principalmente magnetizadores, a gente pudesse compreender melhor os processos que levam à doença, para que a gente possa elaborar protocolos magnéticos mais eficientes
para o tratamento das doenças e dos doentes que chegam até nós na casa espírita. Então, entendendo como é que esse processo que ocorre, que leva à doença, que é um processo que vai envolver sempre espírito, perispírito e corpo. Porque tudo que ocorre em um dos três se reflete automaticamente nos outros dois. Tudo que acontece em termos de espírito vai se refletir no perispírito e também no corpo. O que ocorre no perispírito vai se refletir no espírito e no corpo físico. E o que ocorre no corpo físico se reflete no espírito e no perispírito. Não tem como ser diferente. Porque os três estão integrados. Então, eles reagem e interagem entre si o tempo inteiro. Então, o espírito tem uma frase até no livro Memórias Póstumas, Memórias Póstumas não, é Memórias Póstumas? É esse o título? Acho que é isso, não é de Kardec? Memórias Póstumas. Obras Póstumas, desculpe, Obras Póstumas de Kardec, a memória falhou. Obrigado aí pela ajuda. Então, no livro Obras Póstumas, a gente tem lá uma frase que é muito interessante. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, quando eu quero andar, na verdade é o espírito que quer andar. Ele transmite essa vontade através do perispírito e o corpo vai executar a ação de andar. E assim com relação a tudo que a gente faz. Porque quem quer é o espírito. Então, a matéria que pertence ao espírito é pensamentos, sentimentos e vontade. O espírito é o transmissor. E o corpo físico é o executor de tudo aquilo que é produzido a nível de espírito. Mas as coisas também funcionam no sentido oposto, uma via de mão dupla. Aquilo que nós captamos do ambiente externo pelos nossos sentidos físicos também é transmitido via perispírito e chega ao espírito. E dessa maneira nós vamos acumulando experiências, vamos acumulando conhecimentos, porque quando a gente, por exemplo, pega um livro para ler, a gente capta aquela leitura inicialmente pela nossa visão física, pelo sentido físico da visão. Os conceitos que são aprendidos pela leitura são transmitidos via perispírito para o espírito que vai absorver um conhecimento, que vai aumentar a sua carga, sua bagagem de conhecimentos, sua bagagem intelectual. Da mesma maneira, o espírito vai reagir de volta. Como, por exemplo, se eu estou andando na rua e encontro um mendigo, a visão do mendigo já vai me causar uma certa reação, que vai ser captada, aquela visão captada pelos sentidos físicos, transmitida pelo perispírito ao espírito, que vai causar uma certa reação, que vai trazer de retorno uma vontade, um querer do espírito para que o corpo execute, como, por exemplo, conversar com o mendigo, dar uma esmola, dar um prato de comida, que seria uma ação executada a partir de uma reação. Então, o tempo inteiro nós estamos com essa energia indo e vindo de cá para lá e de lá para cá, do espírito para o corpo e do corpo para o espírito. E, logicamente, ao passar pelo perispírito, nós vamos encontrar aí os órgãos muito importantes que existem no perispírito, que são os centros vitais. Os centros vitais, eles vão interconectar perispírito ao corpo e também perispírito ao espírito. Mas a gente falando dessa conexão do perispírito com o corpo, os centros vitais vão ser os canais de ligação. Os canais por onde essa matéria vinda do espírito chega ao corpo físico, mas que também a matéria indo do corpo para o espírito também passa pelos centros vitais para chegar ao perispírito. É o canal de ligação. Isso funciona como filtro energético. Então, tudo que vem da parte do espírito é filtrado. É filtrado. Pensamentos, emoções, sentimentos, vontades, são filtradas pelos centros vitais antes de chegar no corpo físico. Da mesma maneira que aquilo que a gente capta pelo corpo físico também é filtrado pelos centros vitais, de modo que consiga chegar no perispírito e daí passar para o espírito também. Então, é uma via de mão dupla. Esse conceito, então, muda completamente a visão da saúde e doença, só a respeito de saúde e de doença, muda completamente a visão. E aí nós temos, às vezes, a gente vê alguns magnetizadores que vão tratar determinada doença e tratam apenas o corpo.
fazendo com que o corpo físico produza substâncias que estão, vamos dizer assim, em déficit, ou fazendo com que certas glândulas elas reduzam a sua ação para reduzir determinadas substâncias que estão em excesso, como, por exemplo, os hormônios, ou então células de defesa do corpo físico. Só que essa é a filosofia da medicina, não é a filosofia do espiritismo. A filosofia da medicina é olhar o que acontece no corpo e regularizar no corpo. Porque o medicamento, que é uma substância química, ela não atinge o perispírito, muito menos o espírito, só atinge o corpo. Então, nós magnetizadores temos uma grande vantagem sobre a medicina, porque nós temos uma substância que pode atingir não só o corpo físico, mas o perispírito também, que são os fluidos. Diferentemente da medicina, que a substância química do medicamento só atinge o corpo. Então, é muito mais limitada a ação da medicina do que a ação do magnetismo. Porém, a medicina tem uma grande vantagem sobre o magnetismo, o conhecimento, o desenvolvimento da medicina, a quantidade de pesquisas que são realizadas em torno do entendimento dos processos fisiológicos, dos processos patológicos, do desenvolvimento de novas medicações, é gigantesca a quantidade de pesquisas. E nós não temos isso na área do magnetismo para podermos entender melhor o perispírito, essa interconexão com o corpo, o funcionamento dos centros vitais como um todo, para que a gente possa entender melhor esse processo e tratar melhor, desenvolver terapias mais eficientes dentro do magnetismo. Porque quando a gente trata pelo magnetismo, trata o perispírito e trata o corpo físico, a grande vantagem é que a gente vai estar tratando muitas vezes a causa. A medicina ela não trata a causa, ela trata o sintoma. Por exemplo, se a pessoa está com um tumor cancerígeno, a medicina vai tratar o tumor, vai extirpar. Seja pela medicação, de uma quimioterapia, pela radioterapia, seja por uma cirurgia, vai tentar retirar o tumor. Mas e a causa que gerou o tumor no organismo? Qual é? Mas isso não é do interesse da medicina fazer. Deveria ser, mas não é do interesse da medicina. Mas é do interesse nosso, como magnetizadores e como espíritas. O que gerou o tumor? Logicamente, há algo anterior ao tumor que aconteceu no perispírito e que a gente pode tratar, porque o fluido consegue atingir o perispírito, coisa que a substância química não consegue. Então, quando a gente trata só o corpo, a gente está tratando apenas sintomas. A gente não está tratando a causa. Então, é preciso que a gente vá buscar a causa das doenças, buscar entender como é que a doença surge, cada doença em específico, como é que ela surge, para que a gente possa, assim, elaborar tratamentos que vão tratar o indivíduo a nível mais profundo e não a nível superficial, somente no corpo físico. Eu não estou dizendo que seja ruim o magnetizador tratar também o corpo. Mas sabendo que você trata o corpo, você está aliviando os sintomas. Mas é preciso tratar a causa para que os sintomas desapareçam em definitivo. Para isso, a gente tem que ir mais profundamente. Aí você tem o magnetismo tratando o perispírito, você tem o espiritismo tratando o espírito. Aí tem uma frase muito interessante na revista, em uma das revistas espírita, que é a frase de um espírito que era de um magnetizador que era amigo de Kardec quando estava encarnado, que é o Kineman. E ele é um artigo bastante grande, vale a pena até procurar e ler. E tem um trechinho que diz assim: o magnetismo aliado ao espiritismo é a chave de abóbada, ou a chave do entendimento da saúde futura da humanidade. Olha só, o magnetismo aliado ao espiritismo é a chave para o entendimento da saúde futura do ser humano, na humanidade, não é só dentro do centro espírita, para a humanidade. Ou seja, nós temos uma compreensão de que o ser humano vai muito além do corpo físico. Então, por que nós vamos tratar doenças somente no corpo físico? Se os três elementos sempre contribuem, seja para a saúde, seja para a doença. Uma vez uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo mais ou menos assim: ele foi bastante educado, mas ele não entendia por que nós valorizamos tanto o tratamento magnético. Por que tanto esforço da nossa parte para debelar as doenças? E teve uma frase dele que disse assim:
Você não acha que a gente deveria tratar o ser humano de maneira holística? Eu disse, concordo. Só que tratar o ser humano de maneira holística é você tratar espírito, perispírito e corpo, tudo. Que ele entendia a holística como você tratar apenas o espírito. Não deveríamos se preocupar em tratar só o espírito e deixar o resto para a medicina ou para outras terapias? Tratar o espírito apenas com a tal da reforma íntima, da transformação moral? Só que tratar holisticamente, holístico vem de holos, que significa todo. Então, se eu vou tratar o ser humano de maneira holística, eu tenho que tratar espírito, perispírito e corpo físico, tratar os três. Aí é a aliança entre o espiritismo e o magnetismo. E vai entrar a medicina quando necessário. A medicina para tratar o corpo, o magnetismo para tratar o perispírito, que é a matriz da doença antes de chegar no corpo físico, e o espiritismo para tratar o espírito propriamente através de uma transformação moral. Aí sim a gente estaria tratando o ser humano de maneira completa. E tem um outro texto na Revista Espírita, onde ele vai falar que a saúde é o equilíbrio entre os três elementos, entre o espírito, o perispírito e o corpo. Se um dos três se desequilibra, vai gerar doença. Se esse estado se prolonga, a doença se cronifica. Então a doença vai começar. Aí tem um texto muito interessante, mas eu vou deixar para falar dele daqui a pouco. Mas seguindo aqui a ordem dos capítulos, no capítulo 3 a gente vai falar sobre cuidar do espírito, porque isso é extremamente importante. Porque se a gente não cuidar do espírito dos nossos assistidos, ou seja, das questões morais, de pensamento e sentimentos, e vontades e desejos do espírito, se a gente não cuidar dessa parte, o tratamento fica incompleto. A gente teria que deixar de lado tudo que se relaciona ao espiritismo, porque o espiritismo que se relaciona a ele é essa questão. A questão moral é a questão básica e central do espiritismo. Então, cuidar do espírito. Por que é tão difícil para nós fazer uma transformação, mudar a nós mesmos? Por que é tão difícil? Nós trazemos dentro de nós erros ou defeitos ou condutas que nós desenvolvemos ao longo de milhares e milhares de anos, de quantas e quantas reencarnações a gente foi desenvolvendo o nosso temperamento, a nossa personalidade, o nosso modo de ser e de agir no mundo. A cada encarnação, a gente foi contribuindo um pouquinho mais para essa construção de quem nós somos. Então, logicamente, mudar isso de uma hora para outra não é fácil. A gente não consegue mudar isso de uma hora para outra. A gente precisa de um modelo de transformação em que a gente tenha uma certeza daquilo que é preciso fazer. Então, aquilo que acho que foi o espírito Sócrates que falou, conhece-te a ti mesmo, o espírito não, Sócrates é encarnado, o filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E o que é conhecer a si mesmo? Eu entendo que conhecer a mim mesmo é eu perceber que eu sou um espírito, que eu não sou apenas um aglomerado de ossos, de nervos, de músculos, mas que eu sou um espírito. Se eu sou um espírito, eu tenho certeza disso, isso muda completamente a minha visão com relação a mim mesmo, com relação aos outros, com relação ao mundo, com relação à minha ação no mundo, à minha conduta. Porque se eu sou um espírito, o resto não importa mais. Não tem tanta importância assim. Se eu sei, eu tenho certeza que eu sou um espírito, ou seja, é a questão da fé. Só que é uma fé raciocinada. Eu sei que eu sou um espírito, mas baseado em argumentos, não baseado em uma crença. Baseado em argumentos, eu sei que eu sou um espírito. Então, logicamente, o resto que vem de após isso aí não vai ter tanta importância assim. Então, comer, dormir se torna importante, ter uma casa legal é importante, ter um conforto físico é importante, mas não é tão importante quanto aquilo que diz respeito ao meu espírito. Porque ele é a base, é a essência de todo o resto. Não há por que existir perispírito e corpo se não existisse o espírito. Não haveria razão de ser para a existência de mais nada além do espírito se ele não existe. Então, no capítulo 3, a gente trata dessa questão, cuidar do espírito. No 4, nós vamos conhecer um pouco sobre o perispírito. O livro inteiro, eu usei muitas coisas de Kardec, de Allan Kardec, para que a gente pudesse ter uma base mais sólida a respeito do que a gente estava expondo. Então, no 5, sobre os centros vitais, que aí é uma especificidade do perispírito. Então, o capítulo 5 vai complementar o capítulo 4. No capítulo 6,
um pouco de história. Vamos começar a falar sobre Mesmer, o surgimento do magnetismo e daí por diante. No 7, a gente já fala propriamente sobre o magnetismo e suas relações com o espiritismo. A valorização, o valor que Allan Kardec deu ao magnetismo dentro da própria doutrina espírita. Deixa eu passar o slide aqui. No capítulo 8º, a gente fala um pouco sobre sonambulismo e dupla vista, duas faculdades de emancipação da alma, que têm inteira relação com o magnetismo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Capítulo 9, a diferenciação entre sonambulismo e hipnose, que muita gente confunde ou tem dúvidas a respeito. Como diferenciar o que é hipnotismo e o que é sonambulismo? No sonambulismo, a gente usa basicamente o fluido para provocar o estado sonambúlico. Na hipnose, a gente não usa basicamente o fluido, a gente usa ou a voz, ou usa algum outro tipo de indução, mas não é o fluido. O fluido a gente usa no sonambulismo magnético. Usa o magnetismo para induzir o indivíduo ao estado sonambúlico. Então, no capítulo 9, a gente vai estabelecer aí as semelhanças e as diferenças entre as duas práticas, né? No capítulo 10, falamos de curas mediúnicas. É interessante que Kardec ele deu muito valor aos curadores mediúnicos, aos médiuns curadores. No capítulo 11, a gente vai falar sobre alguns curadores modernos. Eu selecionei 4 nomes bastante conhecidos aqui no Brasil, de médiuns de cura, modernos que eu falo do século XX, para exemplificar o que Kardec fala a respeito das curas mediúnicas. No capítulo 12, sobre a questão da obsessão e o seu tratamento. No 13, as curas instantâneas, que é um outro tema que Allan Kardec aborda na Revista Espírita. Há certos casos de curas instantâneas, por que elas acontecem e em quais casos que elas ocorrem. Que a gente sempre ouve que no magnetismo a cura não é instantânea, ela é paulatina, exige um tratamento sequenciado, um tratamento mais ou menos longo que deve ser seguido. Mas há casos de curas instantâneas. Que casos seriam esses? Que é o que a gente vai abordar no capítulo 13. Do capítulo 14, a gente fala sobre espiritismo e psicologia, onde a gente pega 4 transtornos mentais e dá um detalhamento a respeito desses 4 transtornos numa visão espiritual, não numa visão da psicologia propriamente, ou da psiquiatria, mas na visão espiritual. Do capítulo 15, que é um capítulo novo, que só tem na 2ª edição do livro, a gente vai falar sobre sensibilidade energética, que é um tema que eu e Tatiana vem pesquisando desde 2021, né, numa pesquisa aí que a gente ainda continua, e a gente não sabe quando irá terminar, enfim. Nesse capítulo a gente aborda de maneira básica a respeito da questão da sensibilidade energética, que é a capacidade que todo ser humano tem de absorver energias dos ambientes. Só que tem uma certa parcela das pessoas, que tem uma capacidade muito maior, o que gera muitas vezes desconfortos físicos, desconfortos emocionais, desgastes fluídicos, e por aí vai. No capítulo 16, sobre estresse e saúde, né? O estresse que é um tema tão presente na nossa sociedade, né? Principalmente no lado ocidental do planeta. A questão do estresse, que muitas vezes é o primeiro causador de diversas doenças que existem em todas as partes, desde cânceres, problemas cardíacos, problemas gástricos, hepáticos e diversos outros tipos de problemas, problemas de pele, alergias, etc. E a lista é gigantesca. Cerca de 70% a 80% da totalidade de doenças do mundo tem como causa primeira o estresse. Olha só, mas por que o estresse não é tão cuidado? Por exemplo, a medicina ela não dá muita atenção ao estresse. Apesar de saber disso, não dá muita atenção ao estresse. Os governos também não dão muita atenção à questão do estresse. Porque cuidar do estresse seria você fazer medicina preventiva. Preventiva para aqueles casos que ainda a doença não aconteceu e corretiva para os casos de doenças que já aconteceram,
que se você corrigir o estresse, você vai estar ajudando em qualquer doença para que ela possa ser corrigida e a saúde possa retornar. Então, o estresse é sempre necessário de ser tratado. Mas por que nós não damos tanta atenção a isso? Eu estava conversando ontem com Tatiana, trocando as mensagens com ela, e eu dei a ela a seguinte ideia, que seria interessante que os governos providenciassem para que fizesse parte do currículo obrigatório das escolas, desde cedo, desde pequenininho, a criança aprender nas escolas como lidar com as suas emoções, como cuidar das suas emoções. E isso, com certeza, evitaria muito gasto e muito desgaste financeiro com doenças físicas, emocionais, psicossomáticas e por aí vai. Então, por que os governos não poderiam investir nisso? Poderia, mas só que não dá muita atenção. Por que não se dá muita atenção ao estresse? Porque a medicina não dá muita atenção. No momento em que a medicina começar a dar uma certa atenção à questão do estresse, os governos também irão seguir esse mesmo caminho aí e começar a pensar de uma outra forma do controle do estresse como medicina preventiva. Pessoal, eu esqueci de dizer a vocês no início, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou comentário, escreve aí no chat, tá bom? Que aí a gente vai lendo e respondendo depois, tá bom? Deixa eu passar aqui o slide. Bom, capítulo 17, são 19 capítulos que tem o livro. 17 fala de homeopatia, espiritismo e física quântica. Eu sou leigo em física quântica, tá? Mas eu me valido do conhecimento daqueles que não são leigos e tracei um paralelo entre a homeopatia, o espiritismo e a física quântica. O que há de semelhanças entre os três, do pensamento dos três. O capítulo 18 sobre a cura pela prece, que é outro assunto abordado por Kardec. Como a prece pode curar? Que já existem, inclusive, diversas pesquisas no mundo a respeito disso. Pessoas sendo testadas através de grupos que se reúnem para fazer oração para determinado grupo de doentes e depois se compara o grupo que recebeu a oração e o que não recebeu. E nas pesquisas apontam que o grupo que recebe a oração geralmente melhora muito mais rapidamente do que o grupo que não recebeu a oração. É outro tema que poderiam ser melhor aproveitado, né, pelas pessoas, pelos governos, pela medicina, enfim. Por nós que somos magnetizadores, né, pelos centros espíritas e tal. Porque são recursos que existem. Então, o livro, basicamente, ele vai tratar do conceito de saúde e de doença apresentado pelo Espiritismo e as terapias espíritas que decorrem desse conceito de saúde e doença que o Espiritismo tem. Então, basicamente, o livro é esse. Então, e no capítulo 19 é uma síntese. A gente faz um fechamento aí de tudo que foi abordado no livro e dá um incentivo às pessoas, especialmente aos magnetizadores, para que a gente possa desenvolver o conhecimento de modo que esse conhecimento possa nos ajudar a desenvolver melhores recursos para tratar as pessoas que estão doentes, que chegam na casa espírita. Deixa eu ver aqui o chat, se tem alguma coisa para a gente já ir comentando, respondendo. Não, por enquanto não, ainda não tem, mas fiquem à vontade para colocar aí no chat comentários, perguntas, tá? Que a gente vai respondendo aí ao longo desse trajeto. Mas Tatiana tem algumas perguntas, né, Tatiana? Várias. Diz aí. Posso começar? Pode. Eu vou tirar esse slide aqui para poder ver melhor vocês. Aliás, vou tirar, depois eu boto. Pode falar. Vamos lá. Meu amigo, o que foi que te estimulou a reescrever e relançar esse livro? Foi a procura. Muita gente me procurava querendo o livro, mas ele estava esgotado na editora. E a editora não queria republicar a primeira edição. Então eu resolvi ver com uma outra editora, com a editora independente, fazer uma republicação do livro. Só que aí eu pensei, se eu vou republicar, eu vou fazer antes uma revisão. Porque a primeira edição é de 2016. Para 2025, nós temos quantos anos aí? 9 anos já passaram.
Então, os conceitos, eles foram mais desenvolvidos. Então, eu procurei fazer dar alguns melhoramentos ao livro, à primeira edição, para que pudesse republicar ele melhorado, que é a segunda edição revisada, né? E o que é que essa segunda edição traz em termos de conteúdo, de novidade em termos de conteúdo? Olha só, tem várias coisas. Primeiro, eu procurei fazer uma revisão de conteúdo. Alguns conteúdos foram melhor desenvolvidos na segunda edição. Eu procurei desenvolver melhor alguns conceitos e alguns conteúdos. Procurei melhorar a própria escrita. Em 2016, na verdade, o livro ele começou a ser escrito, acho que em 2020, por aí assim. Foram 2 anos escrevendo a primeira edição, depois mais ou menos 1 ano ou 2, só fazendo revisões para deixar ele quadradinho para poder publicar, né? Então, eu tinha pouca experiência com escrita. Então, nessa segunda edição, eu procurei também melhorar a própria escrita do livro para que ficasse uma leitura mais agradável, né? Além de uma revisão de conteúdo, um desenvolvimento melhor de alguns conceitos, e acrescentei mais um capítulo, foi o capítulo Sensibilidade Energética, né? Então é isso, quem adquirir a segunda edição do livro, é isso que vai encontrar de diferente nessa edição nova. Aqui nós temos muitos magnetizadores, não é? Sim, então, acho que quase de todos. mais... que ótimo. Então, o que de mais importante o livro traz de contribuição para nós magnetizadores espíritas? Quando eu pensei em escrever esse livro, na verdade, não pensei em escrever para os magnetizadores, mas para um público em geral, que tivesse um conhecimento a respeito do que é que o Espiritismo pensa sobre os temas saúde e doença. Então, pensei de uma forma geral. Mas para os magnetizadores, ele serve muito, porque traz um entendimento a respeito dos processos de formação das doenças. Como que as doenças se formam. E a partir disso aí, eu posso elaborar um protocolo de tratamento magnético melhor, baseado melhor naquilo que eu entendo como sendo saúde e como sendo doença, no conceito espírita. Então, a maior contribuição do livro para os magnetizadores é a compreensão de como as doenças acontecem, como elas se formam, como elas se desenvolvem, e como eu posso agir no indivíduo doente para que ele possa restabelecer a sua saúde. Então, pegando um gancho aí na sua resposta, que você falou aí de saúde e doença no contexto espírita, tem como você dar uma definição do que seja saúde e doença nesse contexto espírita? Olha, é muito complicado a gente poder conceituar o que é saúde e o que é doença, apesar que todo mundo sabe o que é a sua saúde e o que é doença. Todo mundo sabe quando está doente e quando está saudável, mas definir é muito complicado. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem uma definição para saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ou seja, dentro desse conceito, ninguém tem saúde. Porque quem é que pode dizer que tem um estado de completo bem-estar físico, mental e social? Ninguém. Quando a gente sai à rua, a gente sai com medo de assalto, sai com medo de violência, a gente sai num trânsito louco, muitas vezes estressante, a gente já não tem aí um completo bem-estar social, que já influencia no emocional, no mental e também, consequentemente, no físico. Então, onde é que a gente tem saúde dentro desse conceito? Então, eu entendo que a OMS deu essa conceituação não para definir o que seja saúde, mas para dar aos governos um parâmetro daquilo que os governos devem fazer de esforços para poder chegar mais próximo daquilo que seja um estado de saúde para a população. Agora, dentro do espiritismo, é muito complicado, porque é uma coisa que eu disse logo no início. Saúde e doença parecem dois opostos, mas na verdade não são. Porque muitas vezes a doença é um recurso para se chegar à saúde. Muitas vezes a gente atinge a saúde do espírito através da doença do corpo. Ou seja, saúde e doença aí não servem como sendo opostos.
São duas coisas que muitas vezes andam de maneira paralela uma à outra. Isso dentro de uma certa visão. Mas, para a OMS, saúde é diferente de ausência de doença. Saúde é muito mais do que não ter uma doença. Saúde para a OMS é você ter esse estado completo de bem-estar, em vários níveis. E que nós espíritas poderíamos inserir também aí o nível espiritual. A OMS não é espiritualista, então colocou apenas esses três níveis, físico, mental e social, mas nós poderíamos incluir também o espiritual. Mas você definir, é muito difícil definir. Eu não me arriscaria a dar um conceito do que seja. No livro a gente traça diversos comentários, a gente vai inserindo o assunto, vai comentando, vai delineando as coisas, mas sem dar uma definição. Porque é muito complexo fazer isso. A gente poderia até dizer que saúde é um processo. É um processo que a gente passa a vida inteira. É um processo de cada dia e de cada instante que vem acontecendo segundo nossos esforços. A cada dia, a cada instante, a gente está plantando doença ou plantando saúde. Depende de para que lado a gente está fazendo nossos esforços. Então, seria muito mais um processo do que uma coisa definitiva, uma coisa estanque ou pontual. Raimundo, você queria falar, Raimundo? Você levantou a mão? Seu microfone está desligado. Enquanto você tentar, se você preferir, coloca no chat. Eu prefiro que você coloque no chat, tá? Tem mais perguntas, Tatiana? Minhas aqui tem um bocado. Sim. Então, assim, segundo o que você falou da OMS, né, a definição da OMS, ninguém é saudável, né? Porque você exatamente. Todas essas saúde física, mental, não seria um estado ideal. Seria um estado ideal a se alcançar. Quem sabe um dia a humanidade alcance esse estado, né? Mas no momento ele é incompatível com a nossa situação. Isso em qualquer lugar do mundo. Adilson, você como um estudioso e pesquisador dos fenômenos de emancipação da alma, diga para a gente como é que esses fenômenos eles podem contribuir para a saúde e para a doença das pessoas. De várias formas. Principalmente o sonambulismo, a dupla vista, os sonhos, são fenômenos que servem tanto para diagnóstico, prognóstico e orientação de tratamento, como serve também para o próprio tratamento em si. Wagner Marx é que gosta muito de utilizar o sono magnético, que não é propriamente o sonambulismo, é um estado de transe, é um estado alterado de consciência, como alguns gostam de dizer, mas que não é propriamente o sonambulismo, é um sono magnético, porque provocado pelo magnetismo, por um magnetizador, e que serve como forma de tratamento do indivíduo sonambulizado, do indivíduo que está no sono magnético. Então, serve também como modelo como diagnóstico, que era a forma que os magnetizadores clássicos utilizavam. Colocava o indivíduo em estado sonambúlico e ele próprio conseguia diagnosticar seu estado de doença, seus órgãos doentes, e conseguia delinear e orientar o magnetizador quanto à forma de tratamento, como eles poderiam ser melhor tratados. Além de traçar um prognóstico, então eles sabiam quando eles teriam novas crises, eles sabiam informar quando o seu tratamento seria encerrado, quando ele estaria curado daquela doença e assim por diante. Então eles conseguiam ter uma visualização do seu mundo interno, do seu mundo, seja físico, o emocional, enfim. Eles conseguiam ter essa visualização e orientar o magnetizador com relação ao seu próprio tratamento. Ou então, eles utilizavam o sonâmbulo para ter essa orientação com relação a outros doentes que não tinham a capacidade sonambúlica. Mas na nossa casa, no Instituto Espírita Paulo de Tarso, já existe um grupo trabalhando com sonambulismo no tratamento. De que forma? O indivíduo que é sonâmbulo, ele entra em estado sonambúlico, o perispírito do doente, que está à distância, que não está presente no local,
é acoplado ao perispírito do sonâmbulo e aí sofre o tratamento através do magnetizador. Então, é um tipo de trabalho que vem acontecendo, se eu não me engano, acho que há de uns 2 anos para cá. Antes disso, trabalhávamos apenas com a questão do diagnóstico, das orientações, mas hoje o sonambulismo ele já serve para tratamento de outros doentes. E aí nós temos também a dupla vista, que a gente pode utilizar de maneira individual, ou pode utilizar em grupo, um grupo de pessoas que possuem a dupla vista. Pode ser um trabalho presencial, pode ser um trabalho online, onde o grupo se reúne online para trabalhar com a dupla vista, que nós temos hoje um grupo trabalhando conosco no Instituto Espírita Paulo de Tarso, comigo e com Tatiana, que serve de orientação. O trabalho que o sonambulismo fazia, nós fazemos hoje com um grupo de dupla vista. Também os sonhos podem servir, é outro fenômeno de emancipação da alma que também pode servir de orientação. Temos hoje um grupo aqui no Brasil, trabalhando um grupo de sonhadores. Eles trabalham com sonho. Eles se reúnem para sonhar, eles dormem e sonham com o objetivo de orientar determinadas pessoas nas suas questões ou nas suas próprios trabalhos de tratamento magnético. Então, as orientações são dadas através dos sonhos e depois são interpretados esses sonhos. É um grupo de sonhadores que faz isso. Inclusive, um trabalho desse vai ser apresentado no M, né, Mônica? Eu não queria falar o nome não, mas já falei. Foi sem querer, viu? Desculpa aí. Mas já foi divulgado nos cartazes, você não está dando spoiler, não. É verdade. Tem umas 3 perguntinhas aqui no chat. Então, se vocês não forem ao EM, aqueles que não forem ao EM vão perder uma oportunidade fabulosa de conhecer como é que esse grupo trabalha. Que eles vão estar lá para expor a respeito disso aí. Mas, além disso, eu queria só completar a questão do fenômeno de emancipação da alma, que muitas vezes são confundidos com doenças. Tem pessoas que possuem determinadas faculdades de emancipação da alma e muitas vezes acham que estão doentes, que estão desenvolvendo um transtorno mental. Eu já encontrei, Brasil afora, várias pessoas nessa situação. Pessoas que às vezes fazem tratamento durante muitos anos, tratamento psiquiátrico, tomam medicamentos psiquiátricos porque acham que tem um transtorno mental e, na verdade, ele tem uma facilidade da manifestação de um fenômeno anímico, que é um fenômeno de emancipação da alma. Então, eu já encontrei pessoas que tinham dupla vista e achavam que tinham alucinações. Que, na verdade, tinham dupla vista. Bastava desenvolver a dupla vista e a pessoa fica anos tomando medicamentos, logicamente, e acaba, isso interfere de alguma forma no cérebro, no funcionamento do sistema nervoso, e de alguma forma acaba bloqueando a faculdade. Então acaba se livrando daquilo, que para ele é um problema. Mas não precisava ter tomado remédio, bastava desenvolver a faculdade. Desenvolver a faculdade e utilizá-la em benefício das outras pessoas. Seria um recurso do bem, ao invés de achar que era um transtorno mental. Encontrei uma vez uma senhora em Goiânia, que ela chegou e disse para mim assim, olha, já tem mais de 10 anos que eu tomo remédio psiquiátrico. Tem mais de 10 anos que eu vou no consultório médico do psiquiatra para pegar receita de medicamento. Porque eu consigo enxergar 2 realidades ao mesmo tempo. Com um olho eu vejo a realidade presente. Com outro olho eu vejo uma outra realidade. Então eu tenho alucinações. Ou seja, para o médico, para a medicina, eu tenho alucinações. Mas na verdade eu disse a ela, você não tem alucinações. Você tem dupla vista. Isso é uma faculdade natural, não é patológica. É natural. É fisiológica, não é patológica. Basta você desenvolver essa faculdade e utilizar. Você não precisava tomar todos esses remédios. E não foi, eu encontrei outras pessoas também em situações semelhantes, que tinham essas dificuldades semelhantes a essa. Eram pessoas que estavam em tratamento na casa espírita, mas que na própria casa espírita ninguém conseguia dizer a ela o que é que ela tinha na verdade. Outras vezes as pessoas são confundidas com obsediados. Inclusive no meu outro livro, O Ânima, ele começa contando a história de uma pessoa que tinha um fenômeno de desdobramento, que é outro fenômeno de emancipação da alma, e ela era confundida com obsediada. Ela foi afastada da reunião mediúnica, porque disseram que ela precisava se cuidar primeiro,
E ela fazia tratamento de desobsessão, quando na verdade ela tinha desdobramento, porque ela muitas vezes ela se apagava, ela se sentia sem energia, sem forças, entrava em estado de transe. Então acontecia várias coisas com ela, era um inferno na vida dela. E ela não sabia o que, é que ela tinha. Até que esse caso chegou em nossas mãos, graças a Deus, a gente pôde orientá-la de uma forma baseada nos conceitos dos fenômenos de emancipação da alma. Então, por que, que as casas espíritas ainda têm tanta dificuldade em identificar esses casos? Porque muitas vezes a gente leva tudo como se fosse mediunidade. Tudo que acontece a gente interpreta como mediunidade. E a gente não pensa na outra hipótese, que é a hipótese anímica. E aí eu lembro de uma coisa que Kardec escreveu, que é muito interessante e é muito importante a gente sempre lembrar. Kardec escreveu, em outras palavras, ele escreveu o seguinte, eu não vou lembrar o texto literal. Ele dizia que, diante de qualquer fenômeno, procure primeiro a causa material, que é a mais provável de acontecer. Se não encontrar, procure a causa espiritual. Ou seja, para Allan Kardec, um fenômeno qualquer tem uma causa provável muito mais material do que espiritual. Que a gente procurasse primeiro a explicação na matéria. Ou seja, bateu uma porta, foi um espírito. Veja se não foi o vento. Veja se não foi um menino que fechou a porta e bateu. Que é a causa mais provável, ao invés de um espírito ter feito isso. Se não encontrou a causa material, ele procura a causa espiritual. Aconteceu com Allan Kardec. Ele estava escrevendo um determinado trecho do Livro dos Espíritos, e ele começou a ouvir umas pancadas em um móvel, se eu não me engano, num móvel. Quando foi no dia em que ele evocava São Luís, que era o mentor espiritual dele, o guia espiritual, que estava coordenando todo aquele movimento em torno de Kardec, Kardec perguntou, porque Kardec foi procurar qual era a causa daquele móvel estar fazendo aquele barulho. Será que as fechaduras estavam rangendo? Será que era o vento? Será que o móvel estava meio que com os pés não estavam muito equilibrados e estavam balançando e fazendo aquele barulho? Então Kardec procurou a causa material, a explicação material, primeiro. Como não encontrou, perguntou a São Luís o que ele poderia dizer a respeito. São Luís disse, fui eu. Eu queria lhe chamar a atenção sobre um trecho do que você estava escrevendo no Livro dos Espíritos. Verifique novamente a linha tal, da linha tal até a linha tal, no texto que você estava escrevendo. Verifique lá novamente que você vai encontrar um erro. Kardec fez isso e encontrou realmente um erro grosseiro que ele iria cometer se São Luís não lhe chamasse a atenção. E o modo que ele tinha para chamar a atenção de Kardec naquele momento era fazendo aqueles barulhos no móvel. Mas Kardec primeiro procurou a explicação material. Só que aí, pegando o gancho dessa explicação de Kardec, eu faria da seguinte maneira. Diante de qualquer fenômeno, procure primeiro a causa material, que é a mais provável. Se não encontrar, procure a causa anímica. Se não encontrar a causa anímica, procure a causa espiritual. Porque muitas vezes o fenômeno não é de mediunidade, muitas vezes é de sonambulismo, é de dupla vista, que não tem nada a ver com os espíritos. E a gente tudo remete aos espíritos. Aconteceu uma coisa espiritual, foi um espírito, foi os obsessores. Eu estava aplicando um passe, comecei a sentir uma dor de cabeça, eu acho que eram os obsessores, eu acho que eram os obsessores da pessoa, do doente. A gente já está colocando obsessor no doente, que a gente nem sabe se tem. Mas a gente acha que tem e já atribui a dor de cabeça à presença daqueles espíritos que a gente nem sabe se tem. Então, quando a gente faz isso, no meu entendimento, a gente depõe contra o espiritismo, porque a gente não procura averiguar de maneira mais racional as causas das coisas que acontecem. Então, quem olha de fora do espiritismo, fulano para fulano, para o espírita, tudo é espírito, tudo é espírito. Como se a gente descartasse tudo aquilo que a humanidade, que os cientistas já sabem em termos de matéria. Como se a gente jogasse no lixo tudo aquilo que eles estudaram, pesquisaram e descobriram em termos de matéria. E o espiritismo não faz isso na realidade, ele acrescenta um outro elemento, que é o espiritual, sem desprezar o elemento material. Então, muitas vezes a pessoa tem uma faculdade de desdobramento, então ela entra em transe muitas vezes, e a gente acha, deve ser médium.
Só que desdobramento não é mediunidade, desdobramento é faculdade anímica, não é mediúnica. Porque para o desdobramento acontecer, não precisa de um espírito para isso. Só precisa do espírito do encarnado. Porque é uma faculdade anímica, portanto, a faculdade do encarnado. E eu acho que eu já falei demais, Tatiana. Tem uma pergunta aqui no chat que eu Tem queria. várias perguntas no chat. Então vamos dar uma olhadinha aqui, para não perder o. Primeiro, José Medeiros está perguntando qual o preço do livro. Olha, para saber o preço do livro, você tem que entrar lá no site onde vende, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco o site qual é, que é o Clube de Autores, www.clubedeautores, no plural.com.br. Entra lá, que aí lá vai ter o preço do livro, você vai poder adquirir, tá bom? E aí, aproveitando que estou falando isso, para esclarecer, porque tem pessoas que estão comprando o livro, às vezes compram o livro e manda para mim o comprovante do livro. Gente, a transação é entre você e o site, não é comigo. É um site como outro qualquer, como a Amazon, como o Mercado Livre. Você está comprando a editora. Ela que vai imprimir o livro e vai enviar para você. E eu não tenho nada com isso, eu não recebo nada com isso. Tá? Então, você compra o livro no site e você presta contas ao site, não a mim. Tá bom? Só um pequeno esclarecimento. Então, tem a pergunta do Fernando Carvalho. Você comparou o espiritismo, a física quântica e a homeopatia. E o magnetismo, como se compararia o magnetismo com a homeopatia? Isso está abordado no capítulo respectivo, tá? Nesse capítulo aí, a gente vai falar sobre isso aí. Porque o magnetismo, como ele é intrínseco ao espiritismo, então quando eu falo do espiritismo, estou falando também do magnetismo. Uma das relações do magnetismo com a homeopatia, que a homeopatia é uma substância química sutilizada. Portanto, ela consegue tratar, ao mesmo tempo, corpo e perispírito. Então, está aí uma semelhança. Com o magnetismo, você também trata o corpo e o perispírito. Fluidicamente, você pode atuar diretamente no corpo físico, nos sintomas da doença, como você pode atuar também, ou somente, no perispírito, na causa, na matriz das doenças. Então, é o que a homeopatia faz. Quando você toma um medicamento homeopático, é uma substância química, porém, ela está sutilizada. Então, ela consegue atingir tanto o perispírito quanto o corpo físico. Então, uma das semelhanças, das similitudes entre o magnetismo e a homeopatia é essa aí. Raimundo Pinheiro faz uma pergunta aqui, meu querido Raimundo. Sensibilidade energética, como trabalhar, amenizar as dores que sinto no corpo quando assistido a que está doente? Às vezes visito algum parente enfermo e sinto a dor que ele está sentindo. Como devo proceder? Aí é preciso que a gente faça uma diferenciação. Sensibilidade energética é uma coisa, sensibilidade magnética é outra coisa. Muitas vezes eu sinto o que o doente sente, não porque eu tenho sensibilidade energética, mas porque eu tenho sensibilidade magnética. Isso aí é o tato magnético aí. Tá, mas não sei se é o seu caso ou não. Estou só generalizando. Mas se a pessoa tem sensibilidade energética, se ela absorve as energias do doente e se sente mal com isso, Jacó já fala sobre isso há muito tempo, como fazer dispersão. Isso é muito comum. A pessoa que tem alta sensibilidade energética, com muito mais facilidade, ela absorve a energia do doente, tá? Então, é uma pessoa que tem que ter um cuidado em dobro quando vai aplicar um passe em qualquer pessoa. Primeiro, caprichar mais nas dispersões. Porque quando você dispersa, você também desfaz as congestões fluídicas em você, caso você tenha absorvido fluidos do doente. Então, você acaba ajudando a você mesmo. Você acaba drenando essas energias, caso você tenha absorvido do doente pelas dispersões. Então, capricha mais nas dispersões, principalmente na dispersão final. E outra coisa, capriche no desligamento entre você e o doente. A pessoa que tem alta sensibilidade energética, ela tem mais facilidade de criar uma relação magnética com o doente. Então, no final, por isso que ela acaba absorvendo com mais facilidade. Então, no final do passe, você tem que ter um cuidado maior para desfazer essa relação, para você não permanecer ligado a ele e ainda sentindo os resquícios dessas energias. Temos alguns casos lá no Paulo de Tarso, de pessoas que têm alta sensibilidade energética e que são magnetizadores.
e com relativa frequência, eles acabam sentindo mal-estar depois que termina o passe, porque absorve e acaba retendo aquela energia em si mesmo, ou não se desliga do doente como deveria se desligar, acaba ainda com resquícios fluídicos em si mesmo do doente, continua sentindo ainda aquele mal-estar. Então, as dispersões é o remédio. Dispersões durante o passe e caprichar nas dispersões ao final, para ajudar no desligamento, do desfazimento da relação magnética. Deixa No eu livro a pegar o gente... gancho aí dessa Sim, pergunta vai lá. de Raimundo. Sim. Em relação à alta sensibilidade, há alguma estratégia que você menciona no livro que tanto pode ser adotada para quem tem alta sensibilidade energética ou para quem não tem, né, alta sensibilidade, né, para a manutenção da saúde frente às enfermidades gerais? Sim. No livro eu abordo as estratégias básicas, né, as estratégias mais simples e que qualquer pessoa pode colocar em prática para ter o maior bem-estar, maior saúde. Como, por exemplo, exercícios físicos, mais contatos com a natureza, a respiração diafragmática, são recursos muito simples que qualquer ser humano tem acesso e que se a gente aprender a usar isso no dia a dia, a gente vai ter mais saúde e mais bem-estar. Não somente quem tem alta sensibilidade, o que é muito bom para quem tem, mas também para quem não tem alta sensibilidade energética. Tá? Mas existem outras estratégias que são mais complexas, que requerem criação fluídica, como drenagens, proteção através de campos fluídicos, enfim, mas requerem um exercício, um treinamento maior, mais prolongado, para que a pessoa consiga realizar e ter o melhor resultado. Mas aquelas práticas mais básicas eu abordo no livro, sim, e que são muitas, que a gente pode utilizar no dia a dia para ter mais saúde. Ok. Você quer perguntar ou quer que eu faça a pergunta aqui? Você já está rouco, toma um gole d'água aí. Tem um gole d'água aí? Tem sim. Vou fazer uma concentração aí no seu laringe. Não, não concentre não, que aí vai ficar pior. Tem uma pergunta aqui do Alberto Mancilla, eu vou fazer isso aqui, ler. A idioplastia com magnetismo à distância, sabe dizer se tem pesquisa a respeito? Olha, infelizmente, nós não temos praticamente nada de pesquisas no campo do magnetismo. Aquilo que eu falei no início, da gente poder desenvolver o magnetismo, a medicina, apesar de ter recursos mais limitados do que o magnetismo, tem resultados muito melhores do que o magnetismo. Por quê? Porque existe um desenvolvimento da ciência médica, através de pesquisa, de milhares de pesquisas em todo o mundo. Mas na área do magnetismo nós não temos pesquisa praticamente nenhuma. Quando eu falo pesquisa, não é leitura, não é buscar quem escreveu a respeito, é desenvolver, produzir conhecimento novo, conhecimento que ainda não existe. Como Jacob fez com relação à depressão. Não existia no magnetismo nenhum protocolo comprovadamente eficiente para a depressão. Jacob realizou uma pesquisa durante cerca de 6 anos para poder oferecer ao mundo um protocolo magnético eficiente para a depressão. E as outras doenças? O Ivan em Itabuna, ele fez uma pesquisa, faz ainda, se dedica a essa pesquisa já há vários anos, acho que há mais de 10 anos, tratamento da circulação sanguínea pelo magnetismo. É uma pesquisa produzindo um conhecimento novo, que ninguém escreveu a respeito. Isso que nós precisamos no magnetismo. Nós temos pessoas capazes para fazer isso. Só que muitas vezes falta vontade da gente fazer. A gente desenvolver um conhecimento que ainda não existe. Pegar uma doença na minha casa, parece muita gente com doença B. Eu vou desenvolver uma pesquisa para descobrir qual o protocolo mais adequado para tratar essa pessoa. Porque muitas vezes a gente trata uma pessoa com uma doença e deu um bom resultado, ótimo. E para a gente aquele é o protocolo para aquela doença. Só que a gente só fez com uma pessoa. E numa pesquisa científica, abaixo de 30 pessoas, qualquer resultado é tido como coincidência. Não é tido como científico, como resultado científico. Então você tem que ter número
para poder realizar. O Ivan, se eu não me engano, ele já fez pesquisa com centenas de pessoas com problemas circulatórios. Jacó testou o protocolo da depressão em inúmeras pessoas depressivas e que depois foi testado pelos magnetizadores do mundo inteiro, que deram feedback dos resultados alcançados. Então, nós precisamos desse tipo de trabalho de pesquisa para a gente poder desenvolver o magnetismo, para a gente não ficar tratando de maneira aleatória. E aí, volto a ressaltar, o benefício que esse livro, Saúde e Doença, o Pensamento e Espírito, traz para os magnetizadores, é justamente dar o conhecimento de como que se formam as doenças. Como que uma doença no espírito pode gerar desarmonia no perispírito e, em consequência, também no corpo. Ou vice-versa. Como que isso acontece? Para que a gente possa, a partir daí, desenvolver melhores métodos de tratamento. Diga, Tatiana. Pergunte. Só querendo pegar um gancho aí no que você está falando, às vezes as pessoas podem também ter desenvolvido e não ter publicado, né? Não ter compartilhado, né? Não ter É compartilhado. verdade. Também pode acontecer assim, isso. Eu sei que para você ter uma segurança num dado, num determinado resultado, você tem que ter pelo menos um mínimo de 30 dados, digamos, né? Mas isso não impede que a gente também faça pesquisas menores e depois a gente vá chegando num valor, né, maior. Tem casos espíritas que não tem essa quantidade tão grande de pessoas para ser tratada, né? Mas isso não impede que a gente não faça. O importante é a gente fazer, porque através da pesquisa a gente vai estudar sobre aquele assunto, a gente vai desenvolver métodos, a gente vai testar, a gente vai analisar. Então, sempre, mesmo que um resultado não seja um resultado favorável, é um resultado. E isso vai fazer com que outras pessoas possam ter contato com aquela resposta que você teve e desenvolver algo mais rebuscado para frente. Então, eu acho que pesquisa, ela sempre é válida. Sim. O Ivan de Itabuna, ele abriu um grupo de tratamento magnético só com pessoas com problema de circulação, para que ele pudesse acompanhar essas pessoas, pudesse testar em todas elas um método de tratamento. E depois ele foi melhorando o método, ele viu que dessa maneira o resultado era melhor. Tantos por cento ficavam bem, mas tantos por cento não ficavam tão bem. Ele foi modificando o método e testando, até que ele chegou a um método que hoje é utilizado por magnetizadores do Brasil inteiro. Mas ele já passou por centenas de pessoas com problemas circulatórios. Vou fazer uma das minhas perguntas, depois eu vou para o chat, certo? Certo. Então, meu amigo, é muito corrente no movimento espírita de que todas as doenças nascem do espírito. Essa abordagem está presente no livro Saúde e Doença? Sim. Aí eu vou lembrar de uma revista espírita de fevereiro de 1867. Tem um artigo lá intitulado As Três Causas Principais das Doenças. Kardec vai abordar doenças que começam no espírito, doenças que começam no perispírito e de doenças que começam no corpo físico. Se a gente achar que todas as doenças começam no espírito, aí a gente vai ter uma consequência negativa absurda na humanidade. Por quê? Porque a gente não precisa mais cuidar do açúcar, do que ingere, a gente não precisa cuidar mais do sal, não precisa cuidar mais da gordura, porque basta cuidar do espírito. Para que cuidar do corpo se a causa está no espírito? Basta eu reformar o espírito para ficar saudável. Se a humanidade inteira cuidar do espírito, vai ficar todo mundo saudável e ninguém vai ter mais doença. Ninguém vai ter doença cardíaca, ninguém vai ter câncer. Aí a gente vai poder tratar a pressão, a hipertensão, sem precisar retirar o sal da alimentação. Né? Porque se o problema está no espírito, não adianta eu cuidar do corpo. Então nós temos doenças que começam no corpo, por exemplo, as doenças geradas pela fome. São doenças que começam no corpo. As doenças geradas pelo cigarro, as doenças geradas pela bebida alcoólica, são doenças que começam no corpo físico. As doenças geradas pela falta de higiene, são doenças que começam no corpo físico, que por mais que a gente faça, se torne uma pessoa melhor, a gente vai continuar com aquela doença.
O alcoólatra, ele só vai se curar quando ele parar de beber, por mais que ele se torne uma pessoa humilde e caridosa. Ele só vai se curar se ele parar de beber. Não adianta o fumante se tornar uma pessoa boa, caridosa, humilde, se ele não parar de fumar o cigarro, ele vai continuar com câncer de pulmão. Ele pode até ter um certo alívio, mas ele não vai se curar, porque a causa não está no espírito, a causa está no corpo. Como também nós vamos ter doenças que começam no perispírito. As doenças que nós chamamos de doenças da alma, que na realidade, para mim, são doenças do perispírito, não da alma. São doenças do perispírito, começam no perispírito. Por que eu digo isso? Isso a gente aborda no livro também. Matéria do espírito é pensamentos, sentimentos e vontade. Portanto, doenças da alma são o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os pensamentos negativos, que são matéria que pertence ao espírito. Então, se eu penso negativamente, é uma doença da alma. É uma doença que começa na alma. Agora, a emoção, são os transtornos que a gente chama de transtornos mentais, são transtornos da emoção. O que é uma emoção? A emoção ela é originária de um sentimento. A emoção é a expressão material de um sentimento. É quando o sentimento chega a nível físico. Ele se transforma em emoção, porque ele sofre a filtragem pelo perispírito, pelos centros vitais. O sentimento, quando passa pelo perispírito, pelos centros vitais, ele sofre uma filtragem, chega no meio material sob a forma de emoção. Apesar de que a emoção você vai encontrar inúmeras definições diferentes, dependendo da área, do contexto. Então, no contexto da psicologia, você vai encontrar várias definições diferentes de emoção. No contexto da psiquiatria, da medicina, você vai encontrar outra definição. E por aí vai. Em cada contexto diferente, você acha uma definição diferente. Mas a emoção é aquilo que a gente expressa fisicamente em termos de sentimento. Ela se expressa no rosto, no olhar, no seu comportamento, na maneira de você se portar diante do mundo. Então, é a expressão material do sentimento. Então, o transtorno mental é justamente a desarmonia que ocorre a nível de emoção. Uma comprovação de que o transtorno mental ele nasce no perispírito é que o tratamento da depressão. Você trata os centros vitais, a pessoa se cura da depressão. Tem inúmeros casos de pessoas que se trataram com magnetismo e nunca mais tiveram depressão. Você tratou o perispírito da pessoa e ela se curou. Porque a causa estava ali. Vamos para o chat, Tatiana. Vamos. Tem uma de Júnior Barreto. Júnior Barreto. Kardec nos fala... Vou ler, porque você está rouquinho já. Não se preocupe comigo. Kardec nos fala dos germes das doenças que o corpo físico carrega. O que seriam esses germes dentro daquilo que entendemos atualmente de medicina, magnetismo e espiritismo? Olhar, a gente pode entender de diversas formas. A gente pode entender aí de uma forma figurada. Existem os germes das doenças, significando que nós temos a predisposição em nós para desenvolver uma doença. Depende de como esteja o nosso perispírito, para que a doença possa se manifestar a nível físico. A gente pode entender de maneira mais literal. Nós sabemos que nós temos o nosso corpo físico, inclusive, quem fala muito isso é o espírito André Luiz, que espalhado no nosso corpo físico, a gente tem os germes de todas as doenças. Só que eles são mantidos sob controle. Havendo uma descompensação em um nível mais profundo, que aí seria o nível espiritual ou o nível perispiritual, esse germe sai do controle nosso, sai do controle da nossa mente e a doença passa a se desenvolver. Então a gente poderia também entender nesse sentido mais literal. Inclusive, André Luiz disse que quando a gente desencarna, imediatamente todos esses germes se proliferam pelo corpo físico, de todas as doenças. Posso ler essa outra pergunta aqui, Luiz Ramalho? Lê, amigo. Ele diz assim, todos esses estados no tratamento dos tratamentos da saúde e compreensão da vida em todos os sentidos asseguram as possibilidades do espírito de maior permanência no corpo para o seu desenvolvimento. É isso? Sim. Nós precisamos aprender a manter a nossa doença, a saúde, nossa saúde, aliás.
e não apenas a corrigir os estados de doença. A gente precisa aprender a manter o estado saudável. Quando a gente aprender como é que isso acontece e agir nas causas das doenças, a gente vai assegurar para nós uma maior permanência aqui na Terra. Se a gente não cuidar da nossa saúde, da nossa doença, a gente acaba desencarnando mais rapidamente. Por exemplo, se a gente não cuidar da nossa saúde, não tomasse remédio na nossa infância, não fizesse o tratamento quando a gente adoece na infância, a gente vai ficar com aquela doença, aí depois vem a juventude, vem a fase adulta, aí começam as doenças a proliferar, principalmente depois dos 30, dos 40, começa a apresentar um maior número de doenças, mais estados de menos saudáveis, quando chega depois a fase de idoso, enfim. A gente precisa cuidar desse estado, principalmente cuidando do nosso espírito, do nosso perispírito, do nosso corpo, né, das 3 instâncias, para que a gente possa assegurar mais tempo para nós aqui na Terra. Por exemplo, aquelas pessoas, é comprovado que as pessoas que fazem regularmente exercícios físicos, ou que têm uma alimentação mais equilibrada, têm mais saúde, têm menos doença e consequentemente, demora mais tempo para desencarnar. Porque a gente desencarna não quando o espírito precisa voltar para o plano espiritual. A gente desencarna quando o corpo não tem condições de manter o espírito ligado. Então, logicamente, se a gente consegue manter o corpo saudável por mais tempo, nós vamos ficar mais tempo encarnados. Muita gente, muitos cientistas trabalham hoje para dar ao ser humano uma imortalidade física, para prolongar o estado de vida das pessoas. Só que eles precisam olhar as 3 instâncias. Não adianta eles só atentarem para a questão física. Tem que atentar para a questão mental, para a questão espiritual, a questão espiritual. O ser humano como um todo, para que a gente possa se manter mais tempo aqui na Terra de forma saudável. O que mais, Tatiana? Ele complementa a pergunta, Luiz. Assim, nesse aspecto, tratamentos magnéticos sugerem isso. Tenho percebido que esse esforço é o maior zelo pela vida. Exatamente. Nem sempre a gente consegue curar a pessoa, né, pelo magnetismo. O magnetismo consegue curar tudo, mas nós nem sempre conseguimos curar tudo. Mas pelo menos a gente dá à pessoa uma melhor condição perispiritual para ela desencarnar um pouco melhor. Ela vai desencarnar com o perispírito mais leve, mais harmônico, com o perispírito com menos descompensações, com menos congestões fluídicas. Então ele vai desencarnar melhor e vai ter um desencarne, um desenlace mais fácil. E você pode também reduzir as dores e os desconfortos. Né? Isso, exatamente. Ela ter aquele período ali com menos mal-estares, né? Um pouco mais de conforto e bem-estar. Aí a Bianca pergunta, o esplênico também deve ser dispersado? Eu acho que ela está se referindo à questão da alta sensibilidade. Sim, quando necessário, né? Quando eu falo de você caprichar nas dispersões, é nos pontos que precedem dispersão. E principalmente na dispersão final, que é geral, né? Por longitudinais ou perpendiculares. Principalmente esses. Vou fazer uma perguntinha minha aqui. Sim. Depois a gente volta para lá. É uma perguntinha capciosa. É nada. No capítulo 5, sobre centros vitais, você aponta várias funções que são exercidas por esses centros. Como Sim. se pode evidenciar essas funções? Olha a pergunta que ela me faz. Pergunta capciosa. Realmente no livro a gente fala sobre algumas funções específicas que os centros vitais eles realizam, como a função de emitir fluidos em diversas circunstâncias diferentes. Captar fluidos também, os centros vitais também fazem isso, a gente capta fluido o tempo inteiro do ambiente. A gente precisa dessa captação para alimentar perispírito e corpo físico, então a gente capta fluidos do ambiente. Como também a função de metabolização dos fluidos, filtragem fluídica,
São funções que os centros vitais eles realizam. Mas como é que a gente pode evidenciar isso? Eu não tenho evidências. Eu trabalhei através do raciocínio, da dedução lógica. Então, a partir daquilo que a gente conhece sobre os centros vitais, procurou deduzir determinadas funções e como elas podem ser realizadas. Tá? Então, a gente sabe que o centro vital, quando ele capta um fluido, ele precisa metabolizar, ele precisa transformar esse fluido. Por exemplo, se o fluido vai vir do perispírito para o corpo, ele precisa ser adensado, porque o corpo físico é muito mais denso que o perispírito. Então, o fluido precisa ser adensado para ser recepcionado no corpo. Se o fluido vai sair do corpo para o perispírito, precisa ser sutilizado, porque o perispírito é mais sutil do que o corpo físico. Então, o fluido ele tem livre trânsito, mas ele precisa desse trabalho de metabolização dos centros vitais. Precisa ser filtrado, porque o fluido que serve, por exemplo, ao centro coronário, não serve para o centro gástrico, porque o coronário trabalha com fluidos muito sutis, enquanto que o gástrico trabalha com fluidos densos. Então, os fluidos precisam filtrar que fluido vai ser captado, vai ser introjetado naquele centro vital. Porque se não tiver a densidade, a característica adequada, ele vai ser rejeitado. Ou ele vai ser metabolizado até o que o centro possa fazer para adequar aquele fluido e o centro, então, vai poder introjetar, acessar aquele fluido no seu interior. Então, os centros estão a todo instante trabalhando nessas funções de emissão, de captação, de metabolização, filtragem, como também ainda serve de uma função que eu falei aqui diversas vezes, de canal, para os impulsos que vêm do espírito para o corpo ou do corpo para o espírito. Então, passa sempre pelo perispírito, pelos centros vitais, que vão fazer essa transformação fluídica de modo a adequar ao contexto onde aquele fluido vai ser inserido, né? Seja o meio material, seja o meio espiritual. Por exemplo, se eu faço uma prece para um espírito desencarnado, meu fluido é material, como é que ele vai chegar no mundo espiritual? Ele precisa ser transformado. Quem vai fazer isso? Meus centros vitais que vão fazer esse trabalho. Então, assim, eu não tenho evidências através de pesquisas. É uma área que nós poderíamos pesquisar, ou até estudar buscando definir com mais precisão, com mais detalhes, esse funcionamento delicado do perispírito dos centros vitais, porque em muito está aí a chave para a gente entender como trabalhar com o magnetismo em determinadas doenças. Quais as ligações existentes entre os diversos centros vitais, como que eles funcionam, como que eles agem uns com os outros, porque eles trabalham em conjunto, como é que a desarmonia de um vai afetar o outro, ou como é que a harmonia de um pode afetar o outro centro vital. Então, esses detalhes nós precisamos descobrir, desenvolver e aprender para podermos aplicar no magnetismo. Muito bom. O Atos, ele diz aqui no chat que tem casa espírita que proíbe-se fazer qualquer procedimento diferente do TDM, assumindo que seria este o único método de tratamento. TDM, o nome diz, é tratamento da depressão pelo magnetismo, só serve para depressão. A gente pode usar o TDM junto com o tratamento de determinadas outras doenças. Eu não tenho como eu tratar, por exemplo, um câncer com TDM apenas. O TDM ele vai ajudar, vai, mas só o TDM não, porque o TDM é o tratamento para a depressão. Assim como o tratamento da circulação é da circulação, não vai servir para todas as outras doenças. Assim como o medicamento que eu compro na farmácia para dor de cabeça, não serve para dor no dente. Às vezes até serve, se for um analgésico. Mas um medicamento que eu compro na farmácia para dor de estômago, não vai servir para dor de cabeça. Porque é outra doença. O medicamento ele foi desenvolvido para aquela doença. Então, o TDM, e aí a gente entra no conceito de doença. Para a medicina, doença é uma disfunção no corpo físico. Para o magnetismo, doença é o quê? Uma disfunção nos centros vitais. A depressão é o quê? É uma disfunção no centro esplênico. Então, se a pessoa está com uma doença cuja disfunção principal não é o esplênico, o TDM não vai servir. Para isso, a gente tem o tato magnético,
tem a dupla vista para a gente poder fazer o diagnóstico necessário para o tratamento daquela doença. O tato magnético, você faz, diagnostica o que é que há de problemas naquele sistema vital e aplica o tratamento adequado, desenvolve um tratamento adequado. Se não der resultado, comece a pensar na teoria como ajustar o seu protocolo para que ele sirva aquele tipo de doença. O que mais, Tatiana? Tenho mais duas perguntas aqui. Fica à vontade. Você usou 2 capítulos para falar de mediunidade curadora, estabelecendo inclusive a diferença entre o magnetizador e o médium curador. No movimento espírita atual, há uma certa resistência com relação à mediunidade curadora. O que você pensa sobre isso? Olha, é muito interessante porque Kardec, ela adorava quando surgia mais um médium curador. Kardec ele ficava muito feliz quando surgia mais um médium curador, porque era mais um recurso que a espiritualidade iria utilizar para se evidenciar a existência do ser imortal, a prova da imortalidade da alma, a ação dos espíritos sobre a matéria. Então, inclusive na revista Espírita, Kardec ele pontua o ano de 1868 como sendo um ano em que surgiram muitos médiuns curadores. Inclusive, isso foi antecipado pelos próprios espíritos. Eles disseram que iam surgir diversos médiuns curadores para poder se evidenciar para a humanidade de forma mais concreta a ação do mundo espiritual sobre a matéria. E Kardec vai pontuar na Revista Espírita que o ano de 1868 realmente surgiram vários médiuns curadores. Então, para Kardec era sempre motivo de muita alegria. Enquanto que no movimento espírita, hoje, a gente vê isso com muita tristeza. As federações, muitas vezes, dizendo assim, eu não tenho nada a ver, a federação não tem nada a ver com aquele médium. A federação espírita não tem nada a ver com mediunidade curadora. Enquanto Kardec ficava feliz. A Mônica, ela completou aqui, respondeu aqui ao questionamento de Atos, dizendo o seguinte, esse é o problema, Atos, a visão fechada e engessada. Existem orientações de irmãos espirituais que diferem do protocolo, mas é mais fácil dizer que isso não é confiável, porque quem recebe essas orientações são pessoas normais como nós, sem holofotes. Isso é verdade. Se alguém que tem um status no movimento espírita disser, a gente acaba muitas vezes seguindo com os olhos fechados, com os olhos vendados. Porque é uma coisa que eu gosto sempre de pensar, dizer o seguinte, nós falamos muito da fé raciocinada, mas na verdade nós temos uma fé sectária, nós espíritas, temos uma fé sectária. A fé raciocinada, ela analisa os argumentos. A fé sectária, ela diz assim, isso é assim porque fulano disse que é assim. Isso é assim porque Divaldo Franco disse que é assim. Isso é assim porque Jacomelo disse que é assim. A gente tem que analisar os argumentos, não a pessoa que disse. Fé raciocinada não é você repetir o que outro disse. Fé raciocinada é você analisar os argumentos que a pessoa está apresentando. Muito bem. E a última pergunta. Sim. Você escreveu um capítulo sobre transtornos mentais, né? Sim. A gente passou aí a pandemia, né? E agora, nas nossas casas espíritas, é o que tem mais aparecido, pessoas com transtornos mentais. É verdade. Como o magnetismo e os centros espíritas, eles podem auxiliar no tratamento dos transtornos mentais? Olha, se eu não falasse sobre transtornos mentais no livro, o livro estaria incompleto. Porque se a ideia é falar de saúde e doença no contexto espírita, teria que falar sobre transtornos mentais, né? Então, se não falasse, estaria incompleto o livro. Uma coisa interessante é essa compreensão do que seja transtornos mentais, como eu falei há pouco, né? Onde que nascem os transtornos mentais e como nós podemos auxiliar. Nós podemos ajudar nos casos de transtornos mentais? Podemos sim. Muito. Só que é diferente de você tratar pessoas com problemas físicos. Exige muito mais da equipe.
e exige de toda a equipe. É preciso ter um nível de acolhimento muito maior do que quando se trata de uma pessoa com problema físico. Porque geralmente as pessoas que chegam com transtornos mentais, elas têm uma autoestima lá embaixo, elas têm uma autoconfiança lá embaixo, elas se sentem rejeitadas pelo mundo, elas precisam de pessoas que acolham elas e compreendam com sinceridade. Nós tivemos durante mais de 5 anos, passou pelas minhas mãos uma pessoa que tinha esquizofrenia. Então ela precisava de toda a instituição, pudesse saber o que é esquizofrenia, conhecer o contexto em que ela vivia para poder acolher. Era necessário uma rede de apoio àquela pessoa. Porque somente aplicar o passo, oferecer o tratamento magnético, não era o suficiente. Era preciso oferecer uma rede de apoio. Ela saber que a gente entendia que as crises que ela tinha não é porque ela queria, não era frescura da cabeça dela, mas era uma necessidade, fazia parte do contexto daquela doença. Então, essas pessoas com transtornos mentais que chegam muitas na casa espírita, elas precisam muito de acolhimento. Elas precisam saber que elas têm valor, que elas são valorizadas, que elas são compreendidas e que a gente não está ali para julgar. Mesmo que ela chegue lá em meio a uma crise, ou que ela tenha uma crise no meio do tratamento dentro do centro espírita. Uma certa vez, esse assistido com esquizofrenia, a gente pegou ele dentro do banheiro tentando se enforcar com uma mangueira de água, de regar as plantas. Ele tentando se enforcar com a mangueira enrolada no pescoço. Outra vez eu peguei ele sentado numa mesa com um lápis na mão, um lápis com a ponta bem afiada na mão, se segurando para não enfiar o lápis no próprio pescoço. Então, Já a pegou gente tesoura também. tesoura, exatamente. Às vezes ele saía da sala de evangelização porque ele não aguentava os olhares das pessoas sobre ele, porque ele achava que as pessoas estavam pensando mal a respeito dele. Então, é uma pessoa que precisa saber que é compreendida, que é acolhida, do jeito que ela é. Ela precisa saber que o que ela apresenta faz parte de um contexto de transtorno, mas que não define ela. Ela não é uma pessoa esquizofrênica. Ela é uma pessoa portadora de esquizofrenia. Então, nesse livro, fala a respeito de 4 transtornos. O transtorno do espectro autista, a esquizofrenia, o distúrbio de personalidade múltipla e a respeito da 4ª, que agora, deixa eu ver aqui, peraí que me fugiu da memória. Deixa eu colar aqui, viu? E a 4ª doença, o 4º transtorno, Dissociativo e de identidade. Esse é o... sim, exatamente, transtorno dissociativo de identidade, de múltiplas personalidades, né? Exatamente. A gente vai falar desses transtornos aí numa visão espiritual, que é uma coisa que falta muito no meio espírita. Eu mesmo sinto muita falta, eu sinto o movimento espírita pobre quando vai falar de transtornos mentais. Por quê? Porque geralmente a gente escuta o quê? Não, são as culpas do passado, são os erros cometidos no passado, e só. Mas são todos iguais. O TEA é igual à esquizofrenia, é igual ao transtorno dissociativo, é igual aos demais transtornos, é igual ao transtorno de ansiedade, à depressão, é igual aos outros, são todos iguais. É tudo as culpas e os erros do passado. E por que a gente não consegue definir melhor, aprofundar melhor essas questões? E um autor que eu amo de coração, sou super fã, porque teve a coragem de fazer isso, que foi o Hermínio Miranda. Ele escreveu um livro inteiro só sobre autismo na visão espiritual. E um livro inteiro só sobre personalidades múltiplas. Ele pegou o espiritismo, a teoria espírita, e aplicou nesses casos. Logicamente que foi um longo trabalho de pesquisa, de leitura, de aprofundamento, de reflexão, para conseguir escrever essas obras. Mas é disso que nós precisamos no meio espírita, para a gente sair da superficialidade. Porque se eu entendo que a esquizofrenia é apenas uma consequência dos erros cometidos no passado, e só isso e mais nada, como é que eu vou tratar isso com o magnetismo? Vou tratar o quê?
Apenas dizer à pessoa que faça sua reforma íntima, uma pessoa que mal consegue ficar sentada numa sala de evangelização no meio de todo mundo? Então falta, e falta muito. Então nós precisamos desenvolver mais esses aspectos. E nós temos, o pior é que nós temos pessoas capacitadas para isso no meio espírita. Quantos médicos, quantos cientistas, estudiosos, pessoas gabaritadas no meio espírita a gente tem? Muitas. Mas quantas estão dispostas a fazer? A gente fica sempre na mesma coisa, sempre aguardando que os espíritos tragam conhecimento. Quando eles estão aguardando que a gente comece o esforço para que eles nos ajudem. Bom, gente, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso, mas a gente precisa encerrar. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela presença. Eu vou só recolocar aqui o slide do livro para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu passar isso aqui. Aqui. Para adquirir o livro, entre no site www.clubedeautores.com.br. É o site da editora. Você entra lá, como qualquer outro site, e faz a sua compra. Faz seu cadastro, faz seu login e faz a sua compra. Mas eu quero fazer a vocês um outro convite. A partir da próxima quinta-feira, nós vamos começar a estudar esse livro em grupo. Um grupo de discussão. Das quintas-feiras, das 7h30 às 9h, mesmo horário de hoje, do dia 27 de março, de hoje a 8, a 19 de junho. Encontro semanal às quintas-feiras, para estudarmos com mais tempo cada capítulo. É um grupo de discussão. Como é que funciona? A gente lê em casa durante a semana e no encontro de 1h30 a gente discute os pontos principais daquele capítulo. Seja concordando, seja discordando, seja trazendo outras ideias, enfim. Seja aprofundando as questões. E assim a gente aprende muito mais em conjunto. Eu e Tatiana, a gente vai estar aqui todas as quintas-feiras. Agora, para participar, precisa se inscrever. E nós temos poucas vagas. Assim que a gente terminar aqui, eu já vou colocar o link da inscrição nos grupos de WhatsApp. E aí, quem quiser participar desse grupo de estudo, entra lá no link e faz sua inscrição, que é apenas colocar seu nome completo e o seu telefone de WhatsApp com DDD. Só isso. E estará inscrito, certo? Aí a gente vai formar um grupo de WhatsApp, colocar todo mundo lá dentro do grupo e a gente vai estudar semanalmente, capítulo a capítulo dessa obra. Ok? Queria então agradecer a vocês a participação, pelas perguntas, pelos comentários, a Tatiana, pelas perguntas que fez, pelas perguntas que elaborou, enfim. E eu queria pedir, então, a Tatiana para fazer a prece para a gente encerrar. Faço. Primeiramente, agradecer, né, a todos que estão aqui, as mensagens tão carinhosas aí no chat, já botaram até o link aí para a pessoa que quiser adquirir o livro diretamente no que chat. bom. Jesus, mestre amado, nós te agradecemos de todo o coração, Senhor, por essa oportunidade de juntos estarmos aqui para o lançamento desse livro que tanto tem a contribuir nos nossos trabalhos, na nossa vida, nos nossos conhecimentos. Que possamos fazer bom uso desses estudos, né, que o autor realizou para poder compilar dentro do livro, que eles nos sirvam de auxílio nos nossos trabalhos magnéticos na casa espírita, no nosso autocuidado conosco, na nossa saúde e para a nossa vida. Que tu ilumines a cada um dos que estão aqui, dos que não puderam vir, a mente do nosso querido Adilson, né? Agradecer a ele por colocar nessas páginas conhecimento que ele vem adquirindo de todas as experiências que ele tem no meio espírita relacionadas ao tema. Que tu nos abençoe, nos proteja e que possamos sempre seguir o teu exemplo de amor, Senhor, colocando na prática esses ensinamentos que tu deixaste para nós.
Nos abençoa hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Tchau, Obrigado, gente. pessoal.